Meu amigo vascaíno, uma vergonha do caralho. Vasco da Gama eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca. O jejum continua e o Vasco no terceiro ano consecutivo dando adeus ao Campeonato Carioca nas semifinais. Só que esse ano parece que a situação piorou. Nos 2 últimos anos o Vasco tinha sido eliminado pelo Flamengo e o Vasco cai diante do Nova Iguaçu. Meus amigos, e com um agravante, tá? É uma vergonha o Vasco da Gama. Não foi esse jogo agora não. O Nova Iguaçu foi superior ao Vasco da Gama nos 3 últimos jogos. O Vasco jogou 3 jogos contra o Nova Iguaçu. Gente, é uma vergonha. O Vasco não conseguiu em 3 jogos fazer gol, ou melhor, vencer o Nova Iguaçu. O Vasco em 3 jogos não conseguiu vencer a equipe do Nova Iguaçu. E você, torcedor que está me assistindo aí na sua residência, né, está se perguntando como que vai ficar essa situação pro Campeonato Brasileiro. Eu também não sei, certo? A partir desse momento é uma crise dentro do Vasco da Gama. O Vasco fez um investimento gigante aí no futebol e o Vasco paga um mico, é um King Kong diante da equipe do Nova Iguaçu. O Vasco hoje foi um bando dentro de campo. As mudanças que o Ramon Dias fez hoje no time do Vasco da Gama, olha, infelizmente não surtiram efeito nenhum. O Vasco foi um bando. O Vasco jogou mal no campo defensivo, o meio-campo não criou rigorosamente nada e o ataque foi simplesmente inerte. Então, torcedor do Vasco, merecido aí essa situação do Nova Iguaçu. Eu acho que a 777 Partners tem que pensar nessa situação da política de contratações aí no Vasco da Gama. Fica um hiato aí aberto, porque a gente não sabe se o Ramon Dias vai ficar ou não. O Ramon Dias está descontente, tá? Também por conta de algumas substituições que ele fez aí no decorrer do primeiro, do segundo jogo, no decorrer do Campeonato Carioca, certo? O Ramon Dias hoje que escalou mais uma vez a equipe mal. Todo mundo vendo aí, 25 milhões de torcedores do Vasco vendo que o Praxedes não é atleta pro Vasco da Gama. Ele banca o Praxedes, mas é aquilo, futebol ele é simplesmente coletivo, certo? O Ramon Dias faz as substituições não surtem efeito, né? A gente sabe que o Ramon Dias está aí descontente aí com a 777 Partners, porque aquilo que efetivamente ele pediu não foi cumprido, e a gente fica aqui com cara de palhaço sem saber o que dizer para você, torcedor do Vasco, nesse exato momento, certo? Muita coisa tem que mudar para o Campeonato Brasileiro. Situação também do Alexandre Matos vai ficar aí indefinida. A gente precisa aí sim de mudanças no nosso clube. Do jeito que tá, não dá para ficar. Eu acho que boa parte disso tem que colocar a culpa aí na 777 Partners. Nosso dever como vascaíno é acreditar e acreditar sempre na instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, mas do jeito que está difícil. E repito aqui, o Vasco não criou rigorosamente nada no campo ofensivo hoje. O Vasco foi um bando. O Nova Iguaçu foi melhor no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo, e o Vasco está sendo eliminado. Não é por uma equipe, com um grande investimento, não. O Vasco foi eliminado por uma equipe aí que foi, montada com dificuldade nas coxas, e o torcedor do Vasco fica pensando, vai chegar Campeonato Brasileiro, a gente já tem o Grêmio pela frente, a gente
vai jogar com gigantes aí do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Como que o Vasco vai se comportar? Então, olha, eu vou falar uma coisa, o time hoje foi de merda, decepcionado, porque na minha concepção, tá, eu acho que o Vasco tinha time para poder passar pelo Nova Iguaçu, mas essa forma do Ramon Dias jogar, infelizmente, não encaixou. A gente tem que deixar isso muito claro, não encaixou. O Ramon Dias não foi feliz aí. E assim, cara, tem que contratar. O Ramon Dias também, a gente não pode botar a culpa 100% nele, porque quando ele olha pro banco assim, meu irmão, olha só, quem é que ele chama? Praxedes, ele chama Rossi, ele chama simplesmente aí Serginho, cara, e é essa a situação. E agora a situação da política no Vasco da Gama vai transbordar mesmo. As pessoas aí que os oportunistas vai começar a falar que o time é fraco e alguma coisa tem que ser feita aí no Vasco da Gama. Tem que dar aquela sacolejada nesse momento do Vasco da Gama, porque do jeito que tá não dá, gente. A gente passa mal, a gente infarta, a gente tá aqui suando aqui, a gente não passou nenhum momento sequer sem acreditar no Clube de Regatas Vasco da Gama. O mico que o Vasco da Gama pagou hoje foi para todo o Brasil e é uma vergonha sem precedente, certo? Agora, é necessário reforços, o Vasco precisa contratar. A gente não sabe como é que vai ficar. Eu vou descansar agora porque emocionalmente a gente fica abalado para a gente fazer o nosso pós-jogo. A gente vai fazer o pós-jogo um pouquinho mais tarde hoje, né? A gente fica aqui com cara de palhaço, né? A gente fica aqui com cara de bozo para vocês. É assim que a gente fica nesse exato momento, perfeito? Vamos aguardar a coletiva do Ramon para ver se o Ramon vai continuar. O que o Ramon vai falar, se o Ramon vai para a coletiva, se o Emiliano vai para a coletiva. E assim, eu acho que tem que botar a cara, principalmente esses filhos da puta aí da 7777 Park. Eles podem chegar e falar o que está acontecendo, perfeito? Do jeito que tá, não dá. Humilhação, diretoria de merda, o time hoje foi de merda e, cara, a gente fica desse jeito, certo? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, torcedor do Vasco, tamo junto.